Por acaso o senhor faz chamada? Comecei a gravar a aula agora. Podem botar o nome no chat, por favor. Botar o nome no chat aí com a matrícula. Deixa eu perguntar uma coisa. Me ajudem aí, por favor. Onde nós paramos na última aula? A gente tem 2 semanas sem aula. Vocês lembram? Nós paramos em qual parte da apresentação do laser? Eu acho que foi aqui. Me confirme, por favor. Professor, missão impossível. Cadê? Foi nas canetas. Eu deixei a marcação em casa. Eu também acho que foi aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? Foi na aplicação. Sim, Você mestre. estava Estou vendo a caneta e o... Foi na caneta aqui, né? Eu dei tecido. Isso aí. O Não é? Sérgio explicou. Isso aí, penetração. Isso. Eu dei tecido e nós paramos aqui na caneta, não foi? Exatamente. Tá ótimo. Então a gente vai ver os efeitos hoje, vamos ver tudo. Então tá. Então o que eu estava falando é o seguinte. Eu fiz um trabalho na sexta-feira com o pessoal da turma B, que eu achei bem interessante. Eu cheguei a explicar o efeito do laser na úlcera de pressão, lembram disso? Eu expliquei o que tinha no laser, como é que funcionava, o negócio da úlcera de pressão. A gente usava muito o hélio neônio para poder tratar essa úlcera de pressão. E eu trouxe um artigo que veio contestar um pouco isso. E eu achei bem legal para a gente começar a ter esse contato com o artigo, vocês começarem a entender, ler, ver pontos críticos. Então, hoje a gente vai dar essa matéria, aí eu vou botar o artigo para vocês, tá? Para vocês poderem dar uma lida e a gente discutir um pouco ele, trabalhar um pouco ele, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Rapaz, a Fernanda já me mandou a listagem. Tomara que tenha certo, né, Fernanda? Eu não estou vendo o chat, tá, Fernanda? Quando eu espelho minha tela, o chat sai. Ó, já mandou outra coisa aqui. Vamos lá. Efeitos terapêuticos, tá? Então, no laser, nós temos 3 efeitos terapêuticos. Nós temos o efeito bioquímico, o efeito bioenergético e o efeito bioelétrico, tá? Eu vou tentar discriminar esses 3 efeitos terapêuticos que eu estou falando aqui, um por um, para a gente poder ter ideia do que acontece. Pelos nomes, você já tem mais ou menos um posicionamento, uma ideia do que cada um faz, né? Então, agora a gente vai tentar discriminar isso, tá? Primeiro, que a gente falou, efeito bioquímico, tá? Ou seja, o que quimicamente acontece no nosso corpo quando a gente tem o uso do laser, tá? Liberação de substâncias pré-formadas como histamina, serotonina e bradicinina, modificando reações químicas. Ou seja, com a passagem do laser eu tenho modificações químicas e eu tenho liberações dessas substâncias que já estão lá. Eles não produzem, o laser não produz essas substâncias. Ele só libera, tá? Estimula a produção de ATP, aquela adenosina trifosfato, aumento das mitoses, aumentando a proliferação celular, ou seja, energia celular, isso. Então, se eu quero alguma coisa que eu vá aumentar, que eu precise de mais células no local, eu posso utilizar o laser também. Só para a gente poder construir aquela ideia que eu falo desde o começo, não é uma receita de bolo. A gente pode trabalhar isso daí para poder entender melhor e usar quando nós acharmos necessário dentro dos efeitos. Liberação de beta-endorfina e serotonina, que é o responsável, tá, pela analgesia causada pelo laser. Ou seja, quando eu libero quando eu faço a aplicação do laser, tá? Por que eu consigo analgesia?
por causa da liberação de beta-endorfina e serotonina. Voltando, mesma coisa que lá em cima. Eu não produzo essas substâncias com laser. Eu só libero. Tá? Ação fibrinolítica, lise de fibrina, ou seja, eu quebro as fibrinas com laser. Eu tenho esse efeito de quebrar as fibrinas com laser. Então, retornando, bioquímico, eu tenho liberação de substâncias pré-formadas, tá? Destaco histamina, serotonina e bradicinina, sempre lembrando que a gente não produz, tá? A gente só libera com o uso do laser, tá bom? Estimula a produção de ATP, tá? Que é energia celular. De novo, adenosina, trifosfato, tá? Liberação de beta-endorfina e serotonina para fazer analgesia e ação fibrinolítica, que é a lise de fibrina. Tá bom? No efeito bioelétrico, eu tenho a normatização do potencial de membrana e repouso, equilibrando a atividade funcional celular. O que é isso? Vamos supor, se eu tenho alguma desordem na parte bioelétrica da minha célula, tá? Quando eu aplico laser, eu tento equalizar essa parte bioelétrica da região que eu estou aplicando laser, das células. Tá? Todo mundo lembra, né, que você tem aquela parte que tem mais positivo de um lado, mais negativo do outro, aí por osmose você passa por um lado, passa para o outro, troca de substâncias. Então eu preciso ter uma membrana celular estável na sua parte bioelétrica para poder essas trocas acontecerem e da melhor forma possível. Então, quando eu tenho alguma patologia naquela região, eu posso ter desordem nessas trocas. Tá? Então, o laser, ele vai fazer o quê? Jogar o mais normal possível esse potencial da membrana. Tá? Então, eu regulo esses meus íons que estabilizam a membrana. E tudo que entra na célula, entra pela membrana. Então, tem que estar com isso muito bem regulado para eu poder ter parte de nutrição celular, de tudo que acontece dentro de uma célula, trabalhando de forma mais perto da normalidade possível. Tá bom? Maneiro, mestre. Eu estava estudando algo sobre algumas doenças neurológicas Sim. que afetam um pouco o sistema nervoso, né? Ah, lógico. E aí fala sobre esse repouso, potencial de repouso que em alguns casos nunca volta ao normal. Sim, Eu acho que tem um pouco o que ver com o assunto. Não, tem. Você tem as doenças neurológicas, uma parte delas, né? Elas causam esses desequilíbrios celulares, tanto de contração muscular, tem vários. A contração muscular é o mais visto, né? O Parkinson, que é aqueles estímulos de tremor, tá? Ele desregula também esse potencial de membrana de repouso. Oi, quem falou? Eu vi o áudio sem querer. Vamos lá. Nós temos o efeito bioenergético. Estimula o trofismo e as atividades celulares. Aumento dos tecidos de granulação. Regeneração das fibras nervosas. Angiogênese, que é a regeneração da parte de vasos. Aumento da produção de colágeno. Aceleração da cicatrização. Aumento da tensão de rupturas das cicatrizes. Ou seja, eu consigo transformar o meu tecido mais... A mobilidade tecidual melhora, porque todo mundo sabe quando a gente tem alguma lesão, que eu preciso fazer uma cicatriz, e a cicatriz não é só a cicatriz na pele que a gente vê, tá? Só para todo mundo ficar ciente disso. Exemplo, fiz um estiramento muscular, tive ruptura de fibras, tá?
eu vou cicatrizar. Naquela parte que cicatriza, tá? Eu tenho uma cicatriz, eu não vejo porque está na parte interna, mas é uma cicatriz na fibra muscular. Entenderam? Então, toda vez. Então, consequentemente, tem uma limitação de movimento? Isso aí. Às vezes não gera limitação de movimento. A movimento articular, sabe? Mas você tem uma diminuição no movimento tecidual. Porque o tecido que fez a cicatriz, ele não é igual ao tecido tipo tendíneo, muscular, não é igual. Então você tem aderência. Ai, desculpa, gente, hoje para esse tempo tá difícil. Você tem aderência, tá? É uma das grandes causas. Quando vocês chegarem mais lá para frente, vocês vão ver que alguns tratamentos traumato-ortopédicos, tá? Principalmente de quiropraxia e osteopatia, tá? Se baseiam muito em deslizamento de fáscia. Tá? No deslizamento, por causa de uma aderência, às vezes, você desenvolve problemas secundários. Ó, não é para ninguém saber disso agora. Ai, desculpa. Não é para ninguém saber disso agora, é só para vocês despertarem a curiosidade. Às vezes você sofre um entorse de tornozelo mal curado, você sofre um entorse de tornozelo, você não trata, ele faz alguns tipos de aderência que te geram dor na lombar e você fica tratando a lombar e o problema está no tornozelo. Entendeu? Aí é uma cadeia, né? Pô, é isso aí mesmo. Aí o tornozelo prende a lombar por ter inserção do grande dorsal naquela região, ela prende a flexão de ombro, então é uma cadeia. Vocês vão ver que hoje a fisioterapia ela é pouco tratada focalmente. Você tem que ter um tratamento dela um pouco mais abrangente, tá? Então, às vezes, você usa um laser para soltar uma cicatriz do tornozelo, você melhora uma dor lombar. Isso é um exemplo, tá, gente? Se vocês depois, né, com o evoluir da carreira, forem fazer mais essa parte de terapia manual, tá? É muito, é muito doido. Às vezes você está com problema com a dor na lombar, você faz o deslizamento perto do estômago, tá? Se você tiver alguma aderência, você faz o movimento da fáscia por ali, a dor no movimento para. É coisa muito doida. Então, como se interliga isso, né? É bem legal. Mas isso é lá para frente. Vamos aprender o básico primeiro aqui, depois a gente entra mais no certinho, tá? Então, vamos lá. Repetindo, voltando. O bioenergético eu tenho estímulo ao trofismo das atividades celulares, aumento dos tecidos de granulação, regeneração das fibras nervosas, angiogênese, aumento de produção de colágeno, aceleração da cicatrização, aumento da tensão da ruptura de cicatrizes e proliferação de fibroblastos. Tá? Então, efeitos terapêuticos. Gente, me dá 2 minutinhos só para eu poder pedir para o meu filho abaixar o celular aqui rapidinho, que está me incomodando aqui. 2 minutos só. Deixa eu só... Espera aí. 2 minutinhos. Já volto já. Não sai daí. Voltei, gente. Desculpa, tá? Deixa eu replicar minha tela novamente aqui.
Então, vamos lá, voltando. Efeitos terapêuticos. Morri minha boca. Eu tenho 3. Bioquímicos, bioenergéticos e bioelétricos. Tá? Aí, dentro desses efeitos, eu listo outros mais efeitos. Tá? Mas, a princípio, eu tenho esses 3 efeitos. No bioquímico, liberação de substâncias pré-formadas, estimulação de produção de ATP, liberação de beta-endorfina, ação fibrinolítica. No bioelétrico, normatização dos potenciais da membrana. Tá? Do bioenergético, estímulo ao trofismo, aumento de tecido de granulação, regeneração de fibras nervosas, angiogênese, aumento de produção de colágeno, aceleração da cicatrização, aumento da tensão de ruptura de cicatrizes e proliferação de fibroblastos. Então, na hora do estudo, principal, gravar os 3 e depois essas subdivisões, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Tudo de boa? Eu fiquei meio, não sei se perdido, mas parece que meio que repetiu os efeitos, tá ligado? O efeito caramba, o último efeito que o senhor falou meio que se repetiu. Qual o último efeito? Tipo assim, esses efeitos... Bioenergéticos? Não, de maneira geral, os efeitos... Caramba, meu. Não sei se eu vou saber te explicar, não. Esqueci o nome. Os efeitos terapêuticos... Os efeitos terapêuticos são 3. Aí, dentro de cada um desses 3, você tem os subgrupos. Entendeu? Entendi. Vamos supor, no bioquímico. O bioquímico acontece isso, 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 isso. No bioenergético acontece isso. No bioelétrico, outro. Aí você vai subdividindo. Bioquímico, você tem essa listagem. No bioelétrico, só tem um. E do bioenergético, você tem mais uma listagem. Entendi, mestre. Entendeu? Vamos lá. Indicações. Tá? Eu uso laser para quê? Redução de inflamações, cicatrização e ou reparo de feridas, doenças reumáticas, lesões em tecidos moles. Isso tudo baseado nos efeitos que nós falamos agora. Alívio da dor, aumento da força da tensão de cicatriz, tá? E consolidação de fraturas. Tudo bem? Então, dentro disso daí, vamos supor, eu acho que eu até falei isso com vocês da outra vez. Eu posso usar o laser, tá? Numa fase aguda, para uma inflamação aguda? Pode. Por quê, João? Porque, professor, eu não sei explicar o motivo, mas eu acho que é a crônica que não tem muita lógica, né? Não, o que acontece? Nesse daí eu posso tratar tanto a crônica quanto a aguda, tá? Os dois, por causa, ele é um efeito atérmico. Lembra que eu falei isso com vocês? Sim. Então, por ele ser ele não ter temperatura na utilização. Contraindicações, neoplasias. Todo mundo sabe o que é neoplasia? Tumores. Isso. Normalmente associa-se a neoplasia a câncer, né? A CA. Tá? Abdômen de mulheres grávidas, não é, como é que eu vou falar? É recomendado, né? Não vai ter nenhum tipo de benefício tão grande assim. Então, contraindica porque ninguém sabe o efeito que ele pode fazer no feto em formação, tá? Em áreas de hemorragia, direto nos olhos, esse daí de forma nenhuma, tá? E placa epifisária de criança, em crianças. Todo mundo sabe o que é a placa epifisária? Sim.
sabe? Onde é que fica? Seria as epífises de formação dos ossos das crianças? De crescimento. De formação não, de crescimento. Epífises de crescimento. Isso. Onde é que elas ficam? Próxima parte proximal e distal dos ossos longos. Isso aí. Elas ficam nas extremidades dos ossos longos, tanto distal quanto proximal. Tá? Então, não se faz nessas regiões o laser. Tá? Em criança, né? Mas vocês vão entender. São poucas crianças que necessitam do laser. Não são muitas, não. Mas, se caso necessitar, você não pode fazer no local onde tem epífise de crescimento, tá? Até tem que tomar mais cuidado quando vocês pegarem adolescentes e adultos. Tem muito adolescente com 16 anos, a epífise está fechada, e tem adultos com 18 que a epífise ainda está aberta. Então tem que ter esse discernimento aí, tá? O, o melhor dos mundos é se tiver uma radiografia para poder ver se existe ou não epífise ainda aberta, tá bom? E outra coisa, o implante metálico não é contraindicado. Lembra que a gente contraindicou alguns implantes metálicos com ultrassom? Né? Alguns não. O implante metálico com ultrassom é contraindicado. Nesse caso, ele não é contraindicado, justamente pelo laser ser atérmico. Então, eu não tenho perigo de queimar meu paciente. O ultrassom, o grande problema é porque ele gera calor. Então, se tiver uma prótese, algum implante metálico, eu posso aquecer esse implante metálico e ele vai vir queimando de dentro para fora. Entenderam? Então, vocês entendem o porquê o laser eu posso usar no implante metálico? É basicamente por isso. Só pela produção de calor, né? Que não existe no laser. Porque não tem calor, isso daí. Porque ele é um efeito atérmico. Ele nem esfria, ele nem diminui a temperatura e nem aumenta. Ele nem diminui e nem aumenta a temperatura. Tá? Vamos lá. Cuidados com esse laser, tá? A radiação sobre o globo ocular pode ser absorvida pela retina, causando cegueira. O uso de óculos protetores é obrigatório, tanto para o terapeuta quanto para o paciente, cujas lentes filtrem somente um determinado comprimento de onda, as produzidas pelo laser terapêutico. O que acontece? Eu tenho que estar de óculos. Independente de ser o asma ou de neon, tá? Porque o de asma, desculpa, você tem que acoplar na pele para poder usar. O de neon, não. Eu posso fazer com uma distância. Mas de qualquer um dos dois, tendo reflexão, não tendo reflexão, eu tenho que estar com óculos. Porque eu posso, sem querer, virar a caneta, sabe? O espírito sem luz, né? Vira a caneta, botar no olho de alguém, e isso daí. E eu, lá... Vocês lembram daquele quadro? Deixa eu voltar aqui o quadro que eu dei lá atrás. Espera aí. Aqui, ó, os efeitos. O que nós usamos é o 3-alfa e o 3-bravo. E os efeitos que não podem ter contato com o olho. É justamente por isso, para você não ferir os seus olhos. Nem os seus, nem o do paciente, principalmente. Tá? Então, toda vez que for aplicar o laser, botar óculos. Eu vou na aula prática mostrar para vocês. Geralmente, o laser ele já vem com óculos. É uma lente verde. Tipo aqueles óculos de motocross. É uma lente verde. Para proteger do laser vocês. Tem muito acidente com isso aí, professor? Hoje em dia nem não tem muito mais não, Kaique. Hoje em dia o pessoal está bem adestrado, entendeu? Já teve. Mas hoje em dia não tem muito não.
Porque Eu antigamente... acho muito difícil enfiar o laser no próprio olho, no olho da pessoa. Não, então, mas não é enfiar, você pode ter reflexão, entendeu? Lembra que eu falei que para aplicar o diário neon, o melhor dos mundos é estar numa sala fechada e tal, porque ele pode rebater e vir e voltar? É isso aí. O perigo não é você aplicar no olho, né? Pelo amor de Deus, se alguém fizer isso. Mas o perigo Tipo, é você... escorregar da mão, né? Porra. Mas o perigo é ele rebater e vir no seu olho, que você não tem controle disso. Entendeu? Então, precaução não é um negócio que tem que ser feito com isso daí. Antigamente, o laser de hélio neônio ele era muito mais usado. Então, se tinha mais risco dessa reflexão. Hoje em dia, o que é mais usado é o ASGA. Então, não tem muito esse perigo, porque você faz ele acoplado, né, na pele, na maioria das vezes. Tá? Outro cuidado. Usar uma toalha de plástico clara e esterilizada sobre a pele para permitir o contato da caneta. Isso daí é no ASGA, tá? De arsênio de galho. Porque eu tenho que ter contato. Se eu tiver alguma uma região de ferida aberta, alguma coisa, mas eu quero fazer ali porque eu acho que vai ser por uma explicação lógica isso, eu boto uma proteção, tá? E usar a técnica de varredura, tá? Que é a varredura dinâmica, na qual a ponta do aplicador seja mantida a uma distância de 5 a 10 milímetros da superfície, ou seja, sem contato. O que é muito mais usado no hélio neônio. O hélio neônio a gente não pontua. Pontua de acoplar a caneta, entendeu? A gente mantém essa distância para poder fazer as técnicas. Nós vamos ver aqui na frente que são 3 técnicas. Nós vamos chegar lá para conversar sobre elas. Tá? Então, resumindo, cuidados. Óculos, tanto no terapeuta quanto no paciente. Caso tenha alguma região aberta, uma toalha transparente. A gente tem que ter ideia o quanto vale isso, porque eu vou estar interrompendo ali, né, a passagem. Então, eu posso ter perdas grandes, tá? E na varredura, não encostar a caneta. Aí, acabei de falar. Técnicas de aplicação são 3. A pontual, a varredura estática e a varredura manual. Parece uma loucura isso, né? Mas esses são os nomes. Pontual, varredura estática e varredura manual. Vamos mexer um pouquinho. Além, essas 3 são as técnicas de aplicação. Aí eu tenho a técnica com contato e sem contato. O próprio nome já diz. Né? Com contato, eu tenho contato da caneta, sem contato, não tem contato da caneta. E o sem contato, tá? Você tem uma técnica asséptica, ou seja, você não contamina, tá? Nem o paciente, nem você. Então, e nem o aparelho, né? E Professor, até... Oi, pode repetir? Pontual, varredura estática. posso, vamos lá. Técnica de aplicação tem a pontual. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Tem a pontual, a varredura estática e a varredura manual. A gente vai entrar. Dentro dessa eu tenho com contato e sem contato. Isso aí só me diz se eu acoplo a cabeça da caneta ou não. Vamos lá. Pontual, direto na lesão, na margem da lesão, em pontos de acupunturas ou pontos de gatilho e redes nervosas. Calma aí que eu vou chegar aqui para a gente falar disso, tá? Pontual, vamos supor, eu tenho... Isso aqui são meus desenhos, muito bons. Peraí. O desenho tá ruim hoje. Ó, no Renan Eliezer. Estou tentando aqui, rapaz. Até me perdi aqui como é que eu faço o negócio. Ó. Perdi. Isso aqui imagina até de costas, tá? Aí eu tenho o meu
trapézio. Aqui. Tá? Eu quero aplicar um ponto, eu vou vir, vou calcular minha dosimetria e tal, e vou aplicar nesse ponto. Saio. Esse é pontual. É direto em cima da lesão. Eu tenho uma dor, eu não cerco, não vou nada. Aquela dor pontual, o paciente vai chegar para você e falar assim, doutor, ó, dói aqui, ó, e ele vai apertar. Então, é ali que você vai aplicar. Tá? O que são pontos de acupuntura? Todo mundo sabe? Vocês sabem o que são pontos de acupuntura? Na medicina chinesa, tá? E japonesa, os dois, eles têm os pontos delimitados para aplicação da agulha de acupuntura. Tá? Então, o nosso corpo ele é todo mapeado com esses pontos. Tem muitos terapeutas que usam a aplicação do laser exatamente em cima desse ponto. Tá? Que é para que você utilize dos pontos de acupuntura, que eles têm os seus significados. Não sei passar para você quais são, tá? Porque a acupuntura é uma técnica que eu acredito muito como fisioterapeuta, como paciente, mas eu nunca faria a formação para eu atender, porque é uma linha de raciocínio, de pensamento completamente diferente da medicina ocidental, perdão. Tá? A medicina, a forma de tratamento com a acupuntura é sensacional, mas é muito diferente do que você estuda a vida inteira. Tá? Então, eu acredito muito, mas todo paciente que bate para mim, eu indico para algum colega fazer isso. Tá? E pontos de gatilho eles são pré-estabelecidos. Tá? Geralmente são lugares, são pontos onde você tem a inervação chegando na musculatura. Porque você não tem inervação no músculo todo, né? Não se ramifica e pega o músculo todo. Você tem alguns pontos chaves que essa inervação chega e dali ele manda o comando de contração e relaxamento. O que for, o comando que for para aquela musculatura. Então a gente tem isso também tudo mapeado. Uma técnica de tratamento que usa muito esses pontos de gatilhos é chamado de PRT. E foi? O que houve? Não houve um. Que bom que você tá aqui. Microfone, galera. O que houve aí, gente? Então, voltando, esses pontos de gatilho eles são todos mapeados, tá? Eles têm uma técnica de tratamento chamada PRT, Position Release Therapy, tá? Eles são usados para você, por pressão proprioceptiva, você conseguir tratar. Então, tem muita gente que usa o laser também em cima desses pontos gatilhos. Tá? Ou então, simplesmente, vocês já viram que às vezes a gente palpa o trapézio? Eu estou falando trapézio que ele é o mais... eu acho que todo mundo já teve dor nele um dia. Você palpa ele está com os caroços, também podem ser interpretados como pontos de gatilho. Tá? Mas esses aparecem em qualquer parte da musculatura. Mas ele pode estar localizado naquela zona que ele está mapeado. Esse ponto maior e doloroso. Tá bom? Então, acha esse ponto gatilho e você aplica o laser em cima dele. Porque eles são pontos de gatilho de musculaturas distintas, entendeu? Então, você pode tratar um certo segmento com isso. Entenderam o pontual? Tudo de boa? Ninguém falou nada. Vamos embora, então. Deixa eu tirar daqui. Agora eu tenho varredura estática. A região é dividida em grades de centímetro quadrado. A irradiação é emitida de forma estática em 1 centímetro quadrado. O que é isso? Vamos lá, novamente. Vamos voltar para a anotação aqui. Eu delimito uma área.
de aplicação. E dentro dessa área de aplicação, por algum motivo eu delimitei a área X, porque eu acho que a musculatura está precisando, ou eu acho que ali tem um ponto de lesão, tá? Eu vou fazer um esquema de aplicação de um lado para o outro. É como se eu estivesse cercando aquilo ali e pontilhando. Cada ponto desse daqui vai ser um tempo que eu vou ficar nele. Vai ser o tempo que eu vou ficar nele. Então, eu vou, posiciono e aplico. E eu tenho que ficar ciente da distância de um ponto para o outro. Não pode ser menor que 1 centímetro. Ou seja, você pega o ponto, rebate 1 centímetro para tudo. Você tem o quê? 1 centímetro quadrado daquele local sem poder utilizar o terreno. Sem poder utilizar como forma de aplicação. Tá? Você isola e faz esse pontos. Não precisa riscar, tá, gente? Você não precisa fazer o desenho igual nós fizemos do ultrassom para poder delimitar a área e tal. Não precisa disso. Você na cabeça você vai pontuar. Então você varre um local de forma estática. Você marca, faz, marca, faz, marca, faz. Ou seja, eu estou varrendo aquele local em vários pontos, só que de uma forma estática. Eu não corro a caneta. Entendido? Sim, mestre. Show. Como a forma que o senhor fez aí foi meio que sentido horário, mas pode ser, tipo, parte de cima, parte de baixo, depois Pode. parte de cima, parte de baixo, da direita para a esquerda no todo. Pode. Você não tem uma obrigatoriedade de fazer em nenhum sentido. Não é igual ao ultrassom que você tem que fazer movimentos circulares. Não é isso. Eu posso escolher de baixo para cima, de cima para baixo, fazendo X, o que você quiser. Entendeu? Saquei. Porque ele vai ser estático. Então, quando você passar uma técnica dessa, tem que ter na cabeça o que você quer, o porquê que você passou isso. Em cima do porquê você passou, você vai conseguir distribuir nessa área. Entendeu? E eu tenho a varredura manual. Aí, sim, eu pego a caneta e ando com a caneta. Por quê? Eu regulo o laser todo, tá? Então, quando eu disparo, ele fica emitindo luz naquele tempo que a caneta está ligada. Então, eu posso pegar aquilo ali, disparar e fazer a varredura onde eu quero. Não é para fazer assim também. Você vai devagar, porque você tem que ter tempo da luz entrar e fazer todos os efeitos que ela foi fazendo ali. Então, você tem que dispara, a luz vai ser disparada, você vai varrendo o local. Eu usava muito varredura para úlcera de pressão, tá? Ou tratamento tendíneo, que eu conseguia ter visualização da onde o tendão estava passando. Eu gostava de fazer varredura. O varredura pode ser feito com asga também, tá? Só que ele vai ter que estar acoplado. Dependendo do tipo de pele da pessoa e da sua pressão, você não consegue deslizar. Porque a ideia é botar, acoplou, aí eu deslizo, com ele acoplado, para fazer a varredura no local. Tá? Então, a energia, distribuição manual de energia e a energia depositada difere de acordo com o movimento adotado e o tempo de cada ponto. O que é isso? Se eu pegar, botar o laser e fizer muito rápido, a região que eu quero não vai ter serventia. Eu tenho que ir trabalhando bem devagar e o aparelho já vai te dar o tempo esperado para o tempo esperado para atender aquela quantidade de energia, que é a regulagem que você bota. Tá bom? Dúvida, gente? Não? Vamos embora? Então, vamos embora. Dosimetria.
O que é a dosimetria? O que eu vou usar de dose, né? Então, tem que se levar em consideração esses, desculpa, 3 quesitos: densidade energética, tamanho da área e tempo, tá? Em cima disso, eu consigo calcular qual dose que eu vou usar do laser, tá? Densidade energética, quantidade de radiação aplicada por área, joules por centímetro quadrado. Tamanho da área, quanto maior a área a ser tratada, maior o tempo de tratamento. Então, se eu trato, vou chutar aqui uma área de 10 metros quadrados, de 10 centímetros quadrados, tá? Eu vou usar uma dose. Tá? Se eu vou tratar uma área de 20 centímetros quadrados, eu tenho que usar uma dose um pouco mais alta, porque eu estou querendo abranger uma área maior, tá? E tempo, quanto maior a potência da emissão, menor o tempo. O que acontece? Se eu tenho uma emissão com uma potência muito forte pela caneta, tá? Eu não posso levar o mesmo tempo de um aparelho que não tenha tanta eficácia na entrega do recurso. Tá bom? Energia é o que produz os efeitos do laser no corpo humano. Transforma energia luminosa em energia química. O laser oh, meu Deus, qual o nome? Ele não tem... Ah, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Então, ele vai pegar aquela energia luminosa e transformar em química. Então, a energia é potência vezes tempo, ou seja, diretamente proporcional. Se eu aumento a potência, eu aumento a energia. Se eu aumento o tempo, eu também aumento a energia. Então, eles se tornam proporcionais. Se eu aumento um, automaticamente o outro aumenta. Tá? Agora, se eu aumentar muito tempo, a minha potência diminui. Porque se eu botar ali, ó, P é igual a P... Peraí, deixa eu escrever. Para vocês poderem visualizar. Tem essa fórmula aqui, que ela pode ser escrita da seguinte forma também. P igual a E sobre T. É a mesma coisa aqui. Só que aqui eu estou querendo descobrir o preço da energia e aqui eu estou querendo descobrir o preço o valor da potência. Tá? Nesse caso aqui, quanto maior o tempo, menor a energia. Porque eles são inversamente proporcionais. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Que turma boazinha. Ninguém tem dúvida. Não, tranquilo. Deve ser legal isso aí na prática. Na prática é bem legal. Bem legal mesmo. Só tem que ter cuidado para aplicar, mas funciona direitinho. Não, estou imaginando aqui só vendo fazendo. Pelo menos. Então, eu não sei, lembra que na última aula prática não tinham chego as canetas? O aparelho estava lá e a caneta não tinha chegado ainda? Não, eu não fui, professor, na aula prática. Então, as canetas não tinham chegado ainda. Eu vou... vamos rezar para já ter desembarcado lá em Maricá, né? Tomara a Deus. Então, vamos lá. Vamos passar. Peraí. Densidade de energia.
Oi? Desculpa, professor, essas canetas, elas são caras? Eu não sei se eu comentou de valor. Não, eu não lembro agora qual é o preço. Mas é só você botar aí na internet, você vai descobrir. O Aham, laser aham. é um aparelho caro. Alguns vêm com caneta, outros não. Mas o laser em si é um aparelho caro. Não é um aparelho barato, não. É, Tá? imaginei. É. Então, densidade de energia é dada por joules por centímetro quadrado. Tá? Aí você vai ver aqui, ó. Densidade de energia é igual a energia sobre área. Entendeu? Que é igual a potência vezes tempo sobre área. Tudo bem? Então, aqui eu fiz. Repete, professor, por favor. É, densidade igual a joule. A densidade Então, é medida em joules por centímetro quadrado. por centímetro quadrado, isso. Aí a densidade de energia ela é igual a energia sobre área. É o que está aqui. Que é a mesma coisa do que. Ui, foi mal. Lembrei da outra Potência. fórmula. Isso aí. A outra fórmula aqui, ó. Energia não é igual a potência vezes tempo. Se densidade de energia é igual a energia sobre área, automaticamente ela é potência vezes tempo sobre a área do local. Entendeu? Sim, sim. Aí do lado está discriminado energia, potência, tempo e área irradiada, que é a área que vai ser tratada. Tá? Aí eu tenho alguns critérios de dosagem. É meio que uma. É meio não, é uma receitinha pronta. Entendeu? Mas depende muito do que você vai querer, qual profundidade você quer atingir, qual o tamanho da musculatura que você vai atingir, ou qual, aonde fica o tendão que você quer atingir. Por isso que elas são amplas, tá vendo? Efeito anti-inflamatório de 1 a 3 joules. Ah, Bruno, se eu botar 0,9, tá muito errado? Não, isso é uma divisão didática, entendeu? Vocês verem que ele vem feito um protocolo. Porque eu posso usar 2 para anti-inflamatório, 2 para analgésico, 2 para circulatório e, melhor, vou usar 3 para tudo. Eu estou dentro da classificação dos 3 e até hoje não deu problema. Entendeu? Então, efeito inflamatório de 1 a 3 joules, efeito circulatório de 1 a 3 joules centímetro quadrado também, efeito analgésico 2 a 4 joules por centímetro quadrado e efeito cicatrizante de 2 a 3 joules por centímetro quadrado. Então, isso é uma forma didática da gente dividir. Gente, eu vou pedir perdão novamente, eu não estou conseguindo, eu preciso ir no banheiro. Eu estou bebendo água porque a garganta seca, o tempo está frio. Tá? Me dê licença mais um pouquinho, 2 minutos, por favor. Estou voltando, não saiam daí.
Oi, gente, voltei. Beleza. Vamos lá. Então, eu tenho meio que uma faixa, né, de dose, tá? Só a gente tentar entender isso daí. Efeito anti-inflamatório de 1 a 3 joules, efeitos circulatórios de 1 a 3 joules também. Efeitos analgésicos e efeitos cicatrizantes. Tá? Para isso, vocês têm que tentar, na hora da avaliação, tentar identificar o porquê que você está usando esse tipo de terapia. Tá ok? E agora, dentro do efeito anti-inflamatório, tá? Eu posso eleger os 3 grupos. Aí cai naquele mesmo problema que foi a hipertermoterapia. Não sei se vocês estão lembrados, eu falei que o subagudo é muito difícil de você bater certo qual é o período. Nesse caso aqui, não tem tanto problema. Por quê? O grande problema da hipertermoterapia no subagudo é o processo ainda está agudo e você entrar com calor e piorar aquele processo. Como o laser ele não tem o efeito térmico, eu não tenho esse problema. A única coisa que vai mudar minha dosagem, mas eu não pioro o paciente. Entendeu? Então, o subagudo sendo difícil, isso é só didaticamente vocês terem conhecimento. Tá? Então, em processos crônicos, tá vendo? Eu posso chegar até 7 joules. Isso tudo também inclui da gente saber da composição corporal da pessoa. Se eu vou precisar de mais, se eu vou precisar de menos, se eu tenho muita gordura, se eu não tenho muita gordura. Entendeu? Lembra dos efeitos de penetração, do que volta, do que não volta. Então, às vezes, eu tenho que usar uma dose mais alta para poder chegar e ter uma absorção melhor. Tudo bem? Entenderam? Então, hoje nós falamos dos efeitos, do tipo de aplicação e da dosagem. Tá? Alguém com alguma dúvida? Ó, quem não tem dúvida é dívida, hein? Só ouvir a aula do senhor de novo, procurar a matéria novamente. E outra coisa, sua apostila tá diferente, né? Você avisou, né? A vida é diferente, não tá com menos coisa a apostila, não é isso? É isso, parou em varredura e estática. Eu Aí vou eu vi que trocar. você foi lendo. Eu vou trocar hoje, Tá, beleza. tá? O senhor começou o lanchinho sem a gente, né? Não avisou para ninguém ir comer. Eu tô morrendo de fome, gente, perdão. Morrendo de fome. Então, hoje nós demos os efeitos divididos em 3. Bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos. Nós demos as formas de aplicação pontual, varredura estática e varredura manual. Nós demos os critérios de dosagem. Tá? Primeiro, anti-inflamatório, analgésico, circulatório, e isso quanto o processo. Isso quanto ao efeito, resultado. E quanto ao processo inflamatório, em cima de agudo, subagudo e crônico. Tá? Então, nós demos esse conteúdo até agora. Eu queria voltar um pouco
o que nós demos lá na semana retrasada, né? Semana passada nós não tivemos aula, sobre o tratamento com laser na escada, na úlcera de pressão. Tá? Ou úlcera de pressão, ou úlcera venosa, úlcera, ferida, tá? Lembra que eu falei que você era muito mais usado gélio neônio, que você não tinha contato, então você podia jogar por dentro da ferida. Eu tinha que fazer primeiro um debridamento para poder ter a absorção da luz. Vocês lembram disso? Sim, professor. Então, eu estudando para poder dar aula para vocês e procurando material, eu achei um artigo de 2003 muito interessante. Por quê? Ele fala um pouco ao contrário disso. Eu vou deixar vocês verem por si só, quer ver? Não, fechou minha tela, né? Já vocês não estão vendo mais minha tela, então? Sim, fechou, fechou. Tá, ótimo. Professor, tá todo mundo ouvindo, né? Porque sou eu que estou falando. Não, eu Daqui a espero, pouco né? não chora. Não, pode falar, Sim, fica à eu tô vontade, eu ouvindo. gosto. Ó, eu vou... Fernanda, Jéssica e Tamires. Eu vou mandar para Fernanda, tá, Fernanda? Fernanda e Jéssica. Eu acho que eu não sei se eu tenho telefone da Tamires. Eu vou mandar o arquivo e vocês botem no grupo aí, por favor, da turma. Fernanda, mandei para você. Agora eu vou mandar para Jéssica. Eu tenho Tamires também. Então, eu mandei o arquivo. Eu vou abrir aqui no meu computador também esse arquivo. Vocês têm costume de ler muito artigo? Já leram artigo? Como é que é isso? Ó, sobre o artigo, professor, lembra que na aula, quando o senhor iniciou falando sobre laser, eu até comentei, se eu for fazer uma pesquisa, aí eu falei assim, professor, na pesquisa comentava que contraindicação, pessoas com deficiência mental, tal, não pode usar. Aí o senhor até comentou, pô, vou pesquisar, mas isso não tem nada a ver. Lembra? Sim. Então, aí depois o senhor falou, pô, uso acadêmico e tal. Não tinha nada escrito sobre isso. Viu? É fogo. Internet hoje em dia é bom e ruim. Eu ainda estou em dúvida do que é certo, mas tem muita notícia sem fundamento, o nego escreve um monte de coisa, coisa de maluco. Então, vocês receberam no grupo aí? A Jéssica e a Fernanda botaram no grupo? Hein, gente? Sim, mestre, chegou lá. Beleza. Colocou. Beleza, então. Então vamos fazer um negócio aqui rapidinho. Valeu. Aqui, ó. Esse artigo, tá? O tratamento fisioterapêutico de úlceras cutâneas venosas crônicas. Isso é diferente
de úlcera de pressão. Tudo bem? Todo mundo sabe? Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Úlcera de pressão acontece por uma coisa, isso é por outra coisa. Através da laser terapia com 2 comprimentos de ondas. Que comprimentos são esses? O de 632,8, que é o L-neônio, e o 904, que é o de Ariga. Então, nesse artigo, é de 2003 esse artigo, tá? Ele vem dando resumo, aí ele entra na introdução, material e método, os objetivos, o protocolo que foi usado e os resultados. Tá? Tem até foto no final dele, não sei se todo mundo está vendo aí. Ó, tem até foto. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam esse artigo agora. Tá? Leiam ele todo. Façam as anotações que vocês quiserem. Vejam isso tudo. E a gente vai voltar e vamos discutir em cima desse artigo. Porque eu passei uma informações para vocês e ele vai falar o contrário. E é isso que eu quero discutir com vocês. Qual é o objetivo disso? Além de você estar lendo o artigo científico, que eu acho que vocês vão ler N na carreira de vocês, começar a entender em qual ponto e por que o artigo é tão importante. E por que eu tenho que saber selecionar os artigos que eu estou lendo. Entendeu? O porquê de eu estar lendo um ou estar lendo outro. Tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou parar aqui a gravação. Vou pausar. Voltando a gravar. Tá, voltamos. Então, a ideia desse artigo é esse, a gente fazer essa troca de ideia para vocês conseguirem entender mais ou menos como é que a gente raciocina em cima do artigo, né? A gente tem alguns métodos para poder raciocinar. Nem todo artigo é uma verdade absoluta, né? Os próprios artigos sérios vêm falando isso. Eles vêm fazendo nós pensarmos sobre o que eles estão falando, o que eles estão propondo. Na verdade, os artigos eles são propostas, né, de algum tratamento para ver se vai ter um resultado satisfatório ou não. Ou alguns são só revisões bibliográficas. Tá? Esse, no caso, esse que a gente está lendo, que a gente vai começar a conversar sobre ele, é relato de caso, tentativa, e ele vem falando no artigo as falhas dele, o que ele entende. Então, não é uma coisa imposta. Eu fiz um artigo, separei isso e foi. E agora está valendo, é verdade. Não é isso. Tá? O artigo a gente tem que procurar, vamos só conversar no global, né? A gente tem que procurar, primeiro, um artigo com tema fechado. Né? O que é um tema fechado? Vou chutar, vou falar alguma coisa aleatória, nada a ver com esse artigo aqui não. Eu vou fazer fortalecimento de quadríceps na artrose de joelho. Tá, mas e aí? Em qual pessoa? Faixa etária? Isso tudo, qual etnia? Isso tudo altera. Entendeu? Então a gente tem que tentar fechar isso melhor. Tamiri, seu áudio está aberto. Então, a gente tentar pensar nisso. Qual é o N do artigo? É uma coisa a ser pensada. O método utilizado ele está delimitado? Ele é igual para todo mundo? Os grupos foram separados? Não adianta eu separar um grupo misto do gênero masculino e feminino com idade liberada e outro grupo só de homens, só de gênero masculino e com uma idade entre 40 e 50 anos.
Ou seja, eu tenho que tentar homogeneizar os meus dois grupos para eu poder fazer um tratamento igualitário em todo mundo e ver se o resultado vai ser o esperado. Tá? Então, eu tenho que ter um assunto fechado. Quanto mais fechado, quanto mais o funil vier Quanto apertando. mais objetivo, né, mestre? Tipo, em relação a sexo, a idade, quanto menos variações você tiver, mais Exatamente. simples será a análise, né? Exatamente. Não é nem mais simples, vai ser mais fidedigno. Entendeu? Sim, com menos variáveis também. Isso aí, com menos variáveis. Porque se eu boto gênero masculino, gênero feminino, etnia branca, etnia negra, tem diferença fisiológica. Entendeu? Botar, um grupo tem gente de 20 a 70 anos, olha o tamanho disso. Eu tenho que tentar apertar mais isso para eu poder ter uma comparação melhor. Com menos variáveis, isso que você falou, que vão me dar erros. Entendeu? Então, a primeira coisa que tem que ser vista é isso. Você vai pegar um artigo, desculpa, e vai analisar ele. Todas essas variáveis, o tipo de título, o tipo de material e método que foi usado, e para poder ir cercando. A gente vai lendo aqui agora, a gente vai conversando, e vocês vão ver o que eu estou falando. Vamos lá. Resumo. As úlceras são responsáveis por um alto índice de morbidade e mortalidade, gerando situações de difícil manejo, tanto para os indivíduos acometidos quanto para seus familiares, além dos altos custos econômicos decorrentes dos cuidados com curativos e com internações. Por que internações? Úlcera é uma porta aberta para a infecção. Então, vira e mexe, você tem que internar um paciente desse por causa de uma bactéria. Dentro desse contexto, é crescente o interesse em se descobrir e desenvolver meios de tratamento para as úlceras crônicas. Associado ao tratamento padrão, como bandagens compressivas, elevação do membro, curativos e repouso, a laser terapia de baixa intensidade vem sendo empregada como recurso fisioterapêutico capaz de apresentar respostas efetivas na cicatrização de tecidos. Objetivando comparar a eficácia do laser de diferentes comprimentos de onda no tamanho desta ferida, o presente estudo investigou e acompanhou 4 pacientes, ou seja, já começa com N de pacientes muito pequeno. Somente 4 pacientes. Tá? Durante o período de 12 a 37 semanas. 2 dos sujeitos, 2 dos pacientes, foram submetidos à aplicação de laser hélio-neônio, 632,8, enquanto os outros 2, a terapêutica com laser de Asgar, arsenito de galho, de 904. Os resultados avaliados através do registro fotográfico e mensuração da área de ferida revelaram o progresso de cicatrização, revelaram o processo da cicatrização, revelando ser o laser Asgar mais eficaz no tratamento dessa lesão. Ou seja, já é uma contrapartida diferente dos outros estudos todos não, mas a maioria dele que a literatura vem falando, e ele cita isso no artigo. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Deixa eu só trocar a minha janelinha de posição aqui para poder ver com vocês. Aí vem a introdução, não vou perder tempo lendo essa introdução toda aqui, tá? Que ele explica um pouco do laser e tal. Aí vem dizendo aqui, ó, objetivos do artigo, tá? O presente trabalho objetiva a análise comparativa da eficácia e atuação do laser de baixa intensidade nos comprimentos de onda do hélio-neônio e do Asgar, no tratamento de pacientes portadores de úlcera cutânea de diversas etiologias, discutindo os resultados em cada caso. Beleza. Agora, um ponto muito importante do artigo é a metodologia. O que é isso? Como o artigo foi feito? Como o estudo foi delimitado? Isso é muito importante para todos os estudos. Tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá, gente? Por favor. Foram investigados e acompanhados 4 pacientes portadores de úlceras cutâneas venosas. 2 pacientes foram submetidos à aplicação do laser tipo hélio-neônio
e os outros 2 foram submetidos à aplicação do tipo Ágila. Os demais procedimentos realizados nesse estudo foram executados no mesmo modo para ambos os grupos. E isso é uma coisa positiva. Tá? Ou seja, as variantes que eles poderiam apresentar de outros tratamentos foi igual aos grupos. Tá? Ou seja, a gente isola a única diferença, o que ele está querendo estudar, que é a diferença do laser. A divisão correu de forma aleatória, já que não existe publicação sobre o melhor tipo de laser relacionado à qualidade da lesão dérmica. O atendimento aconteceu no ambulatório de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, por pessoal capacitado, consistindo de, no mínimo, de atendimentos totalizando de 12 e, no máximo, em 37 semanas. Primeiramente, ocorreu uma avaliação clínica geral dos indivíduos, com anamnese e exame físico, mediante ficha elaborada especificamente para esse trabalho. O processo... Oi. Impressão minha, ou nesse último parágrafo que você leu, diz que tratamento de 12 a 37 semanas. Alguns pacientes tiveram um tratamento mais curto e outros mais longo, correto? Não. Teve variações, mas os grupos respeitaram isso. A gente vai ver sobre isso. Tá, beleza. Tá? Primeiramente, ocorreu a avaliação. O processo seletivo foi avaliado através de protocolo e ficha específica, na qual foram analisados aspectos como tamanho, profundidade, presença de tecido de granulação e ou epitelização, tá? Odor, coloração, data do último debridamento. Isso é muito importante, a data do último debridamento, porque eu tenho a quantidade de área que pode ser atingida pelo laser. Lembra que a gente falou do debridamento? Geralmente a equipe de enfermagem faz o debridamento, tá? Para poder liberar, tirar aquele tecido morto de cima e poder fazer a aplicação da técnica. Realizou-se também registros fotográficos como recurso para mensurar a evolução do quadro, através de uma máquina fotográfica dental, ou seja, ele até discriminou qual foi o tipo da máquina. Tá? Isso é outro ponto positivo. Por quê? O material que ele usou está discriminado, ou seja, não tem dúvida quanto à eficácia do registro fotográfico. Tá? Aqui começa a primeira coisa. Ó. Vamos lá. Foram utilizados nesse estudo 2 equipamentos. Aparelho laser tipo Ágila, com comprimento de onda 904, com temporizador de energia de 1 a 20 J/cm², potência de 25 watts, pico, mais ou menos 10% de potência média, e 11 microwatts. Ó, aqui, ó. Ou seja, a potência dele, de 1, o de Ágila, é 11. Com regime de emissão pulsado de 200 Hz, em 2000 Hz. Duração de pulso de 200 nanosegundos. O outro, aparelho laser, L-neônio, Fisioluz, mesma marca, né? Com comprimento de onda esperado, só que a potência dele, ó, é quase 1/3 da potência do outro. Então, a gente já tem a primeira variante. Ou seja, ele está tentando avaliar a diferença do comprimento de onda. Todo o resto teria que ser exatamente igual para ser fidedigno ao ponto máximo. Todo mundo concorda com isso? Aqui eu já tenho a primeira diferença, tá vendo? Eu tenho quase 1/3, tá, de diferença de potência de um para outro. Vamos lá. Seria um ponto fraco desse artigo, a Sim. diferença de força, potência. Sim. Porque se eu estou analisando qual é o comprimento de onda, todo o resto, para ser um negócio fidedigno, tinha que ser exatamente igual. Eu não posso ter essa alteração. Entendeu? Método. Após a avaliação sistêmica e local, foi aplicado o termo de consentimento, que é normal em todo artigo científico, avisando que o paciente está passando por um ensaio científico, não sei o quê, ele tomando ciência de tudo. Os atendimentos ocorreram 3 vezes por semana. Presta atenção nesse dado aqui também, depois a gente vai
Eu vou falar para vocês o porquê. Consistindo da aplicação do laser neoneoágica, conforme o grupo que o sujeito estava inserido. E a aplicação de exercícios para estimular o retorno venoso, procurando melhoras das condições de circulação sanguínea, respeitando o nível de dor, parará. Ou seja, isso é igualitário para todo mundo. Tá? A dosagem é pré-estabelecida, segue recomendações do Mestre, que é um publicante, que relata que 4 joules é a intensidade ótima para tratamento de feridas abertas. A aplicação deu-se na borda da úlcera, em tecido são, distante 1 centímetro da borda e repetida a cada 2 centímetros. O que é isso? Só para vocês poderem realizar. Aqui está a borda da ferida. A primeira aplicação, tá? 1 centímetro da borda. Ou seja, apliquei o primeiro ponto. E desse ponto para o outro, 2 centímetros. Ou seja, e isso ele levou a ferida inteira. Então, eu tenho 1 centímetro de diferença da borda ao ponto de aplicação, e de um ponto de aplicação ao outro, eu tenho 1 centímetro. Tá? Beleza. Intervalo, além disso, o diâmetro da ferida era maior que 3 centímetros, realizou-se a indicação de modo varredura sobre a área ulcerada. Ou seja, outra informação. Tá? Então, vamos lá. Tecido são, distância de 1 centímetro de borda. Além disso, se o diâmetro da ferida era maior que 3 centímetros, realizou-se irradiação do modo varredura, que é aquele modo de varredura sem encostar a caneta no paciente, tá? Sobre a área ulcerada. A avaliação local quanto a condições de lesão dérmica foi realizada na primeira sessão da semana, além de semanalmente para melhor acompanhamento. O registro fotográfico ocorreu, no mínimo, 3 vezes, consistindo de uma foto antes do início do atendimento e uma no meio do período pré-determinado e outra no final deste tempo ou assim que ocorreu a cicatrização do processo. Ou seja, ele teve o registro fotográfico igualitário para todas as feridas. Ponto positivo. Aí, o que eu te falei, o Eliezer, os pacientes foram atendidos por um período de 12 a 37 semanas, dependendo da data de adesão ao tratamento. Os indivíduos foram liberados das sessões anteriores ao intervalo. Ai, meu Deus, apertou um negócio aqui. Os indivíduos foram liberados das sessões anteriores ao intervalo, acima determinado, em caso de finalização do processo de cicatrização, manifestação do desejo de abandono do projeto por parte do paciente ou complicação de saúde que excedeu a atuação do profissional de fisioterapia. Ou seja, o paciente pode ter cicatrizado antes e outros que demoram mais até 36. Ele explica aqui no final agora. Foram realizadas aproximadamente 12 sessões por mês, considerando faltas e feriados. O caso 1 totalizou 26 sessões de lesioterapia, o caso 2, 38, o 3, 51 atendimentos e o 4, 36 sessões. Lembrando que cada semana ele fazia 3 sessões. Tá? Então, por isso que esses números altos de sessões aqui. A gente vai dividir. 26 divide por 3 vai ser quantas semanas foi. E assim sucessivamente. No protocolo, tá? Ele já destacou novamente a potência do laser. O hélio neônio de 3,6, tá? E o de arseneto de galho de 11. Tá? Então, aqui novamente, nós temos aquela discrepância achada no artigo lá na frente. Os exercícios indicados eram de alongamento na região comprometida, por exemplo, isquiotibiais, tripsural e na maioria dos casos, buscando a manutenção ou ganho da amplitude do movimento, bem como os realizados para melhora da condição da circulação e, consequentemente, de aporte sanguíneo e melhora das condições nutricionais locais. Isso para falar dos movimentos que eram realizados junto, né? Isso daí. Para você poder... ele tem que relatar tudo o que aconteceu no estudo. E quem estiver lendo, ter o discernimento de, ver se teve alguma variação,
se não teve nenhuma variação, entendeu? Porque se ele não fala que ele fez movimento durante o atendimento, tá? Ele pode ser indagado lá na frente por alguma coisa. Por que não fez? Se tivesse feito, melhoraria, não melhoraria? Melhoraria a circulação ou não melhoraria? Teria rompimento da ferida? Aí, se ele não relata isso, você não tinha como ter esse comparativo. Entendeu? Os sujeitos foram instruídos quanto aos cuidados básicos de limpeza e higiene do local da lesão cutânea e receberam informações sobre métodos de prevenção de novas úlceras, dependendo da etiologia em questão. O estudo contou novamente com 4 pacientes portadores de úlceras cutâneas de etiologia venosa. A mensuração da área da ferida foi feita através de simples multiplicação dos valores de largura e comprimento, ou seja, área. Um cálculo de área normal. Resultados, vamos nós. O procedimento baseado no estudo estatístico que revela a íntima correlação entre a medida simples e plantimétrica. Indica que a primeira é também uma indicadora confiável para avaliar o progresso do quadro ulcerativo. Que primeira é essa? Medida simples. Como a amostra de sujeitos deste estudo é reduzida, não foi realizado teste estatístico, de modo que optou-se por relato de cada caso com o intuito de demonstrar a evolução separadamente, ou seja, ele já admitiu que o N de pacientes, e é assim que o pessoal chama, que os autores chamam a quantidade de pacientes envolvidos no estudo, é N. Então, o N do paciente foi baixo. Tá? Os relatos de casos foram estruturados contando com a anamnese de cada paciente, presentes os seguintes tópicos, dispostos de modo discursivo: sexo, idade, história pessoal, antecedentes familiares, tipo, tamanho e localização anatômica da úlcera, história da moléstia atual, tratamento realizado atualmente, os anteriores e seus resultados, medicamentos usados, atividade de vida diária executada e as prejudicadas por causa da úlcera, presença de dor. Apresentam-se ainda gráficos de evolução da área de cada úlcera durante o período de tratamento. Não vou ler todos os relatos de casos aqui, tá? Vou ler só o primeiro parágrafo para a gente poder entender gênero e idade. JFP, sexo masculino, 37 anos. Tá? Segundo caso, IFF, sexo feminino, 78 anos. Aqui eu já tenho uma diferença grande. Eu tenho diferença de faixa etária, eu tenho diferença de idade e eu tenho diferença de gênero. Caso 3, paciente ZS, 66 anos, deixa eu ver se é homem ou mulher, feminino. E o caso 4, paciente AG, 54 anos, masculino. Ou seja, eu tenho 3 mais ou menos no mesmo balanço de idade, entre 50 e 60, tem um que tem 70, né? E tem um de 30 e poucos anos. Então, eu já tenho a diferença grande de também idade. Vamos para a discussão agora. O objetivo desse estudo foi a análise da eficácia e atuação do laser de baixa intensidade nos comprimentos de onda de 638 e 904 no tratamento. Apesar do número reduzido, novamente ele entra nessa questão, tá? Não permitiu uma análise estatística significante, não se pode ignorar a importância clínica do resultado obtido em úlceras de caráter crônico, já abordados anteriormente e ineficaz por diferentes métodos terapêuticos. O registro fotográfico e a mensuração da área da ferida indicam que, em maioria dos casos, houve progressão no sentido de cicatrização. Isso é uma coisa boa. Obtendo resultados não alcançados em tratamentos pregressos. Haja visto os índices finais presentes em quadros como os das feridas da idade de 70 Idade de 7 anos de ferida. 7 anos de ferida, isso aí. Tá? Ou seja, o caso 1 e o caso 3, eles já tinham 7 anos de ferida aberta.
É difícil comparar os nossos resultados com os encontrados na literatura pela, pela metodologia não ser a mesma, pois a maioria dos trabalhos pacientes foram submetidos à aplicação de laser apenas 2 vezes. Lembra que lá em cima eu marquei que esse tratamento era 3 vezes na semana? Então, ele já admite aqui no estudo que ele não tem como comparar, porque a metodologia foi diferente. O suprassumo, se eu quero comparar com o estudo A, eu vou pegar o estudo A e vou aplicar o mesmo estudo, a mesma metodologia no meu estudo. Que aí depois de eu colher os resultados, tiver os resultados todos catalogados na mão, eu tenho como comparar os 2 estudos, porque a metodologia foi a mesma usada. Tá? Este estudo demonstra que, apesar de pequena amostra, o laser ASGA é capaz de fornecer bons resultados no tratamento desse tipo de úlcera, mostrando-se aparentemente mais eficaz para a terapia dessas feridas. Porém, o laser L-neônio também conseguiu bons resultados, o que vem confirmar a literatura na qual também não há um consenso de melhor tipo de laser para o tratamento das feridas crônicas. Bem, mas se vem confirmar a literatura, ele já pressupõe que a literatura, a maioria, segue aquele princípio que eu falei para vocês, que o L-neon trata melhor as feridas abertas, as feridas ulcerativas, ou crônicas, por ser venosa, ou úlcera de pressão. Tá? Então, professor, uma análise dessa frase aí, desse texto, desse parágrafo que foi lido agora, é possível dizer que ele foi meio que tendencioso, mesmo esclarecendo que não dá para ser justo na comparação. Não foi nem tendencioso. Você vai ver que os resultados desse estudo do laser de ASGA foram melhores. Então, por esse estudo, se você fechar todo o seu leque de opções e só ler esse estudo, você vai usar o laser ASGA em feridas abertas, entendeu? Isso que eu estou te falando. O artigo ele não é verdade absoluta. Eu posso ter variações nele, por isso que eu tenho que entender. Só por essa diferença que eu falei da potência do laser, a diferença, quantidade de dias, né, de sessões. a quantidade de N, a quantidade de sessões, a não homogeneidade do tipo de paciente, entendeu? De idade, gênero, tudo isso. Fala, Eliezer. Você levantou a mão aí? Fui apertar o joia, saiu a mão levantada. Ah, tá. Então, ele já é um artigo que você tem que ler e tentar entender. Mas nesse artigo aí, o ASGA foi melhor. Vamos lá, então. Só para você ter ideia, o Lundberg e Malme analisaram 42 com úlceras venosas crônicas no membro inferior, divididos em 2 grupos. O primeiro recebeu curativos e aplicações de ASGA. Tá? Olha como é que esse daqui já tem uma potência diferente. Regime de emissão pulsado 3.800 Hz, potência média de 4 mW. E o segundo grupo, que era o grupo placebo, recebia curativos de aplicação de laser terapia com o mesmo aparelho, porém sem emissão de luz. Isso é muito comum em artigo, tá, gente? Em estudo. Os pacientes foram atendidos por 12 semanas, sendo feitas aplicações de laser perpendiculares à área da ferida por 10 minutos, com intensidade de 1,96 joules por centímetro quadrado. Neste trabalho, não foi encontrada diferença significativa entre os 2 grupos, em nenhum estágio do estudo a respeito da evolução da cicatrização. Ou seja, nesse estudo, o paciente que tratou com laser e sem laser, a evolução cicatricial foi a mesma. Então, por esse estudo do Lundberg e Malme, eu não precisaria usar laser para tratar ferida. Olha que louco, né? Olha que louco isso. Isso é só para confundir a cabeça da gente. Tá? Aí ele bota aqui, porém, os próprios autores relatam que esse resultado podem ser devido ao tipo de laser utilizado, a dosagem e a duração da irradiação,
que podem não ter sido suficientes no intervalo do tratamento e o estágio que as filhas representam. Aqui, a intensidade foi de 1,96 joules por centímetro quadrado. No nosso estudo, vocês lembram quanto foi? Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Foi 1/20. Não, foi 4. Quer ver? Tenho quase certeza que foi 4. Deixa eu só achar aqui. Acho que tá aí, ó. Aqui, ó. 4 joules, centímetro quadrado. Sim. Ou seja, o dobro daquele estudo. Entendeu? Então, o Ou artigo, seja, ele usou mais do que o dobro, né? ah, Que lá foi. mais do que o dobro. Então, já é outra variante importante que não teria como comparar os dois estudos. Vocês estão entendendo? O que eu quis trazer para vocês aqui, para a gente poder discutir, vocês poderem entender, é isso. Eu não posso pegar um artigo e transformar ele como verdade absoluta. Eu tenho que ter discernimento de analisar todo o artigo. Porque se eu pego esse artigo e leio o resumo dele, a conclusão, eu saio usando laser ASGA em toda a ferida aberta e ainda confirmando que é o melhor para o paciente. E não é bem isso. A gente tem que ver as análises e tentar ver qual é aquela coisa que eu falei com vocês, do diélio neônio ser melhor para tratamento de ferida aberta. A maioria da literatura fala isso e eu vivi isso na prática. Tá? Vamos lá. Quero chegar na conclusão. Eu já chegou já. Aqui, ó. Essa parte aqui. Cadê? Pum, 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 pum. Deixa eu tirar meu negócio aqui, senão não enxergo. Em outro estudo, analisaram 46 pacientes com úlceras venosas de membro inferior, sendo divididos em um grupo controle que recebia os curativos e terapia placebo de laser L-neônio e outro grupo que recebia curativos de laser L-neônio de comprimento de onda 632, emissão contínua de intensidade 4 joules. Ou seja, esse já é mais parecido com o que a gente estava desse artigo, né? Os pacientes foram atendidos 2 vezes, com duração de 12 semanas, ou seja, ele não teve alteração tão grande como esse artigo em questão falou, que é de 12 a 37 semanas. Nesse estudo, não foi constatada diferença significativa entre os dois grupos, porém, ressaltam que estudos experimentais sugerem que o laser de L-neônio auxilia no tratamento de tecido cicatricial e a irradiação estimula a elasticidade desses tecidos. Além disso, calma aí que eu me perdi, que os benefícios da dosagem correta do L-neônio na estimulação de fibroblastos já foram relatados por diversos autores, mas a dosagem errada pode levar à coagulação do tecido irradiado, o que justifica a continuidade nos estudos para a determinação de todos os parâmetros necessários para a terapia correta e eficaz. Ou seja, nesse estudo é mais parecido com esse nosso, que a gente está lendo, e não teve grandes diferenças entre o grupo da terapia e o grupo controle. Porque nesse estudo que nós lemos agora, nesse resumão aí, ele só foi L-neônio, um usou e outro não. Que é diferente do que aconteceu no estudo que a gente está lendo, que os dois usaram laser, um ASGA e outro L-neônio. Deixa eu ver aqui. Ainda é difícil indicar o... Deixa eu tirar. Ainda é difícil indicar o comprimento de onda ideal para o tratamento de feridas crônicas. Apesar do grupo de laser tipo ASGA haver obtido melhores resultados, não se pode desconsiderar o progresso alcançado por 2 pacientes do grupo L-neônio, visto que os trabalhos mostraram excelentes respostas para a cicatrização, através desse tipo de radiação. Outro ponto a ser discutido, e que merece maiores estudos, é o fato de que, nesse trabalho, as sessões de aplicação de laser terapia foram 3 vezes por semana,
ininterruptamente e obteve bons resultados. Entretanto, traz uma outra questão, pois em seu trabalho ele sugeriu um intervalo entre as aplicações para acompanhar e promover a síntese do colágeno, tendo ótimo resultado com esse procedimento. Mas no nosso estudo, as sessões de aplicação foram ininterruptas e os resultados de cicatrização também foram alcançados. Ou seja, seria melhor se houvesse um intervalo. O intervalo o outro artigo, não é que ele bata o martelo. No outro artigo, ele sugere um intervalo para poder ter essa variação. Aqui nós estamos vendo, né, a ferida aberta no início do tratamento, malleolo medial, e aqui a ferida completamente fechada. E ele bota até a fita do lado para poder ver. Aqui é no dorso do pé. Essa aqui é na parte medial do pé. Essa aqui foi o melhor resultado. Ó. Olha como é que estava a coloração desse pé. Dá para ver o vaso ali que sangue. Olha a coloração aqui, como é que está melhor. Isso daqui são pacientes também que podem ser acometidos por diabetes mellitus, que dá essas alterações nervosas. Vasculares. Essa daqui não teve resultado bom. Tá, lateral de perna. Se você não tem um fechamento, vamos supor, se esse pé aqui, tá, continua com essa ferida, essa coloração, ele infecta, provavelmente vira uma amputação depois. Que às vezes é melhor, tá? Se você tiver uma deficiência vascular muito grande, né, e fizer recidivas com perda de sensibilidade, morte de tecido, às vezes é mais fácil reabilitar um amputado do que um paciente com pé diabético complicado. Tá? Então, considerações finais. Peraí. Com base nos dados e nas observações clínicas, o presente estudo sugeriu que a atuação do laser tipo ASGA revela-se mais eficaz no processo de cicatrização das feridas. Não se pode, no entanto, provar cientificamente que a diferença no comprimento de onda seja a causa de tal resposta, vista a variação de potência, ou seja, ele, no mesmo artigo, ele já fala que ele não tem como bater o martelo, porque ele viu que o estudo dele teve furo. Tá? A proposta de investigação acerca da eficácia de determinado comprimento de onda em relação à potência exige tempo maior de estudo, grupos de sujeitos maiores, uso de etiologias variáveis a fim de determinar se há um parâmetro que isoladamente influencia o processo cicatricial ou se existiria um conjunto de fatores, tá, que otimizariam tal fenômeno. Eu acredito mais no conjunto de fatores. Eu não acho que o tratamento só com laser, seja ele ASGA ou hélio-neônio, sozinho faça o trabalho todo. Tá? Eu acredito numa juntada de tudo. Tá? Outra coisa que ele assume. Nesse trabalho, a amostra de sujeito foi pequena, mas não se pode ignorar os bons resultados obtidos em feridas crônicas e recidivantes, que não tinham alcançado sucesso com outro tipo de terapia. Isso é outro dado importante. Porque, lembra, nós temos 2 indivíduos que são avaliados nesse tratamento, que estavam tratando há 7 anos a ferida, sem obter êxito. Quando fez o tratamento com o laser, seja ele ASGA ou hélio-neônio, tiveram êxito no tratamento, tá? De acordo com os resultados da discussão, recomenda-se, portanto, a continuação dos estudos a fim de que a análise final dos dados obtidos sejam mais significativos. Então, gente, o que esse estudo mostrou para a gente?
Se nós formos ler ele cego, tá? Ele vai falar que o laser ASGA trata melhor uma cicatriz. Ponto. Na hora que a gente pega e começa a destroçar, né? Começa a levantar todo o conteúdo do artigo, tá? Nós vamos vendo, nós vamos fazendo a leitura de que não é 100% verdade. Ah, Bruno, você está com resistência porque você tinha falado que o hélio neônio ele é melhor para ferida do que o ASGA. Não. Se os estudos mostrarem isso, eu mudo de opinião na mesma hora. Eu acho que contra a ciência, contra fatos não há argumentos. Né? Se o fato existir, sair estudos que mudam isso, a gente muda de opinião. Eu passei por isso na fisioterapia. Quando eu me formei, não aparelho, tá? É terapia manual. Quando eu me formei, você ganhava arco de movimento de um pós-operatório de joelho, seja ele qual for, menisco, LCA, prótese. A gente ganhava arco de movimento, de flexão, na marra. Botava o paciente de barriga para baixo, morde a toalha, o que dobra apoia no seu ombro e vai para frente na marra. O paciente fica igual uma lagartixa no asfalto quente. E foi visto que isso é lesivo ao paciente. E vieram outras técnicas para você conseguir ganhar o arco de movimento. E você conseguia. Conseguia não, mentira, você consegue. E hoje em dia, menos e menos e menos e menos fisioterapeutas ganhando arco desse tipo de técnica. Que é a técnica do... Vocês vão aprender isso, contrai e relaxa. Ou 3S. Tá? Eu não lembro agora o que significa cada S. Mas é a técnica do contrai e relaxa. Que é uma baita de uma técnica para alongamento muscular, não para ganho de ar. Então, voltando. Se sair alguma coisa nova, a gente muda de opinião. Mas tem que sair alguma coisa palpável, segura, com tudo isso que a gente está conversando aqui, de forma alinhada. Tá? Se eu pego um grupo, olha, o meu grupo de estudo vão ser 40 pessoas, são 20 mulheres, 20 gênero feminino, 20 gênero masculino. Vou separar, grupo A são 10 gênero masculino, 10 feminino, e o grupo B a mesma coisa. No grupo A vai passar pela sessão de laser terapia do ASGA e do grupo B, o hélio neônio. A idade deles é entre 20 e 30 anos. Não, essa idade não tem úlcera ainda. A idade é entre 50 e 60 anos. Ou seja, eu apertei o funil. Tá? Vou usar o aparelho tal, da marca tal, potência tal, tudo igualzinho. Só vou mudar a caneta. Aí eu começo a ter um estudo mais alinhado, mais retilíneo, para poder eu me confiar melhor. Isso para tudo, tá, gente? Para qualquer estudo, dentro da área de recursos físicos, dentro da área de terapia manual, dentro de qualquer área. Tá? Isso vale para fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, medicina, tudo. É o quê? É a estratificação dos grupos dentro desse funil do artigo, até você poder selecionar melhor as coisas. Tá? Então, a ideia de trazer esse artigo foi isso. A gente poder discutir, tá? Conversar e ver o... Alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso daí, quem foi que escreveu isso aí? Eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa. Alguém botou uma informação aqui no grupo que é isso aí. Mestre, Eliezer. Ah, tá. É isso daí, Eliezer.
Por isso que eu falei, procura no Google Acadêmico, começa a pegar artigo do que vocês já viram. Não só direto. Direto tem muita coisa. Laser, ultrassom, hipertermoterapia, tem muita coisa. Mas das outras matérias, fisiologia, anatomia palpatória, começa a pegar esses artigos e ler e vem conversar com o pessoal com os professores da cadeira. Pô, professor, li esse artigo aqui, o que o senhor acha? É isso mesmo? A gente vai pegar, vai ler e vai destacar, ó. Vamos ver, tem isso, tem aquilo, tá bem escrito, não sei o quê, e vamos tentar esmiuçar. Por quê? Essa parte de atiçar esse senso crítico de vocês é o principal. Entendeu? É não tomar nada com verdade. Eu posso vir aqui e falar uma besteira para vocês. Eu tento não fazer isso. Mas eu posso vir para aqui fazer uma besteira para vocês. Vocês podem vir para cima e falar, ô Bruno, não é isso não. Eu li em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu vou procurar saber e vou voltar. Realmente eu estava equivocado, mudaram algumas coisas e você estava certo. Entendeu? Mas para isso a gente tem que buscar o conhecimento. A Jamile falou que na aula passada ela perguntou no negócio do deficiente com deficiência intelectual se tinha algum problema o uso da laser terapia. Ela deu em alguns artigos na época que teria e era tudo fake news. Não tinha nada a ver, como eu tinha falado. Mas ela podia falar, não, professor, realmente tem, contraindicado. Eu ia pedir para ela a fonte que ela usou, que ela leu, para eu poder dar uma lida, dar uma estudada e poder conversar com vocês e com ela. Então, se vocês pegarem, cara, eu sei que a vida de todo mundo, ainda mais quem estuda de noite, geralmente trabalha e a pessoal já é um pessoal mais experiente, então tem filho, tem família, é um pouco mais complicado. Mas se ler um artigo por semana, umzinho que for, de qualquer assunto da fisioterapia, e vocês começarem a anotar do lado, pô, qual é o N daqui? Quantos pacientes eu tenho? Isso se for estudo de caso, é. Tá? Se for revisão bibliográfica, é outra coisa. Porque revisão bibliográfica, o autor do artigo ele vem disseminando tudo que está escrito e fazendo os comparativos técnicos para ver o que vence de um lado ou de outro, dependendo do que ele estiver procurando estudar. Tá bom? Gente, falei pra caceta. Alguma dúvida? Só o Eliezer falou, coitado. Legal, hein? Você tem que colocar mais artigos aí. É, né? Você é técnica de enfermagem, né, Jamília? Não, sou técnica de enfermagem, não. Eu trabalho na farmácia hospitalar. Aham. Eu sou IPVA. O seu plantão é isso? É na farmácia hospitalar? É, meu plantão é. No momento é. Eu era cuidadora. Ah, Anos tá. atrás eu trabalhava na área administrativa e vim para a área da saúde. Tá. Porque é interessante pegar artigo de todas as áreas. Vocês estão começando agora na fisioterapia, é melhor da fisioterapia. Mas é sempre bom pegar do área afim para poder ver, tentar discutir. Tá? A área da saúde ela se engloba muito, né? Então, vocês vão pegar artigos que tem coisa de enfermagem, coisas de medicina, coisas de fono, de TO e por aí vai. Tá? Então, eu sugiro a vocês que vocês façam esse acompanhamento, tentem dar uma olhada nesses artigos, umzinho por semana não machuca ninguém, né? É só deixar de ver Instagram meia horinha, que seria um artigo. E se não conseguir ler alguma coisa, traz para cá que a gente vai discutir, a gente vai trocar uma ideia, ou então me manda o artigo, fala, Bruno, eu li esse artigo, não entendi, dá uma lida aí, vê o que a gente pode fazer, e a gente vai começar a fomentar essa coisa desse estudo mais por artigos. Tá bom, gente? Sem dúvida nenhuma, tudo tranquilo.
Tudo de boa? Então tá, ó. Hoje foi... Vou terminar a aula por aqui, tá? Vou até parar a gravação aqui, calma aí.